Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse instante, juntos, nos colocarmos na presença de Jesus Eucarístico, no sacrário mais perto de nós, numa igreja, numa capela, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, vamos continuar lendo o Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Jesus está no seu grande sermão da montanha. E hoje vamos ler os versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Muito bem, acabamos de ouvir esse santo evangelho, onde nosso Senhor nos apresenta a oração das orações. Jesus, então, nos diz: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que são ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Portanto, a verdadeira piedade não consiste tanto na quantidade de palavras, como na frequência e no amor com que o cristão se volta para Deus nos acontecimentos
sejam eles grandes ou pequenos de cada dia. Então, não é a quantidade de palavras que fará com que Jesus atenda ao nosso pedido ou que a oração agrade a Deus. Não, mas a oração que agrada a Deus é a oração perseverante e a oração que confia em Deus, ou seja, uma oração de amor. Quando nós voltamos o nosso coração para Ele, totalmente para Ele, e partilhamos a nossa vida nos acontecimentos diários. Veja, se nós rezarmos de maneira simples, né, com as nossas próprias palavras, Deus nos ouvirá. Se dizemos essa oração de coração, ou seja, como um filho que se dirige ao Pai, ao mesmo tempo com confiança e com perseverança, né? Não adianta rezar e depois, Deus não me ouviu, e deixa a oração de lado. Não. A oração vocal é boa e necessária, mas as palavras só têm valor enquanto exprimem o sentir do coração. O que é uma oração vocal? A oração vocal é as orações que foram compostas, né, por outras pessoas, aquelas orações prontas que nós rezamos. Por exemplo, a oração do Pai Nosso é uma oração vocal. A oração da Ave Maria é uma oração vocal. E essas orações são necessárias, é claro, mas elas só têm valor quando nós sentimos no coração aquilo que expressamos com as palavras. Quando está no nosso coração aquilo que expressamos. Não é meramente palavras jogadas ao vento. Isso não é oração, né? Vou rezar Ave Maria cheia de graça. Ou seja, estou com o meu coração totalmente distante. Não sei nem o que eu estou falando, só estou falando, né? Isso não é oração, né? O Pai Nosso é, sem dúvida, a página mais comentada de toda a Sagrada Escritura. Portanto, vemos nessa oração vocal, composta por Jesus, né, ela é o exemplo de todas as outras orações, né? E por isso, até mesmo na catequese, ou seja, desde os inícios da história cristã, se estuda a oração a partir do Pai Nosso. E até hoje, se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver lá, o Catecismo ele estuda o credo, ou seja, tudo aquilo que nós professamos na nossa fé, estuda os sacramentos, estuda os mandamentos e estuda a vida de oração, a partir da oração do Pai Nosso, né? Então, vemos a importância dessa oração. E vemos que, desde criança, até o dia que nós deixarmos esse mundo, o Pai Nosso é a oração que nos enche de consolação, que nos enche de esperança os nossos corações, né? Provavelmente é aquela oração que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe,
e é a oração que nos vai acompanhar até o último dia da nossa vida. Bem sabia Jesus da eficácia que ia ter esta oração que ele compôs. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo por compor essa grande oração para nós. Santo Agostinho, ele diz que esta oração é tão perfeita que em poucas palavras compendia tudo que o homem possa pedir. Então Agostinho diz, tudo aquilo que nós precisamos está ali na oração do Pai Nosso. E ele continua: normalmente distingue-se nela uma invocação e 7 pedidos. 3 relativos à glória de Deus e 4 às necessidades dos homens. Então, nós temos na oração do Pai Nosso, nós temos uma invocação. Qual é? Pai Nosso. E temos 7 pedidos nessa oração. 3 pedidos que se referem à glória de Deus. Então, a invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, são os 3 pedidos que glorificam a Deus. E depois os outros quatro que atribuem as necessidades dos homens. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, então, essas outras 4 petições que atribuem, então, a nossa necessidade. Muito bem. E vamos aqui analisar de forma bem breve os 3 pedidos relativos à glória de Deus. Primeiro, a invocação, Pai Nosso. É grande consolação poder chamar Deus de Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, ensina os homens a que invoquem Deus como Pai, é porque nele se dá esta realidade consoladora, a de sentir-se filhos de Deus. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E que bom que nosso Senhor deixou isso bem claro para nós. Rezai assim, Pai Nosso, temos um Pai. E depois, a primeira petição que glorifica a Deus: santificado seja o teu nome. Na Sagrada Escritura, o nome equivale à própria pessoa. Então nós estamos pedindo que, Deus seja santificado. Mas Deus ele precisa ser santificado? Deus é santo. Ele é o todo santo, ele é o santo dos santos. Mas o que nós estamos pedindo é que Deus possa ser santificado em nós. Ou seja, Deus é santificado quando a sua santidade é reconhecida e honrada por suas criaturas. Quando nós reconhecemos que Ele é o Santo, que Ele é verdadeiramente a Deus, e quando nós proclamamos isso com nossas palavras e com nossas próprias vidas. Então é isso que pedimos. Ou seja, que Deus seja santificado.
né? Ou seja, que de fato eu reconheça isso na minha vida. E depois rezamos: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus estabelece-se, em primeiro lugar, no mais íntimo do homem, né? Elevando a participação da própria vida divina. Esta elevação tem como que duas etapas. Então, ou seja, quando nós pedimos que venha o reino de Deus a nós, nós queremos que o próprio Deus venha habitar em nós. Que Ele venha habitar no nosso coração, que Ele venha reinar, né? Ou seja, essa vinda do reino é a elevação da nossa natureza, a natureza divina, a participarmos da vida divina. Então essa elevação tem duas etapas. A primeira acontece aqui na terra, que se realiza pela graça, sobretudo pela graça santificante que recebemos no nosso batismo, e depois de todas as outras graças que recebemos ao aumentar essa graça santificante, ou em tantas outras graças que recebemos de Deus. E a segunda etapa, que é a definitiva, se dá na vida eterna, isto é, a plena elevação sobrenatural do homem. Mas tudo isso exige de nós uma submissão espontânea, amorosa e confiada em Deus. Ou seja, o reino de Deus só virá a nós, Deus só virá habitar em nós e permanecerá em nós se nós estivermos submetidos espontaneamente, de forma amorosa e confiada na vontade de Deus. E por fim, nós rezamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como no céu, os anjos e os santos estão totalmente identificados com a vontade de Deus. De modo semelhante, se deseja que isso aconteça já aqui na terra, né? Então veja, pedir que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra e no céu é se abandonar totalmente em Deus. Ou seja, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. A sua vontade é o melhor para mim. A sua vontade é aquilo que o Senhor preparou para mim, né? E rezar também, dizendo que seja feita a vontade de Deus, é cumprir todos os mandamentos, fazer a vontade dele. Ou seja, na verdade, é fazer com que a nossa vontade esteja em comunhão com a vontade de Deus, né? E vemos aqui essa importância. Será que nós vimos aqui uma parte, né, da oração do Pai Nosso, que é belíssima e muito profunda. Vimos aqui bem rapidamente esses 3 pedidos que glorificam a Deus. Então que possamos rezar essa oração e prestar atenção. Ou seja, Deus é santificado em mim, né? Ou seja, reconheço, honro a Deus com a minha própria vida. Permito que Deus venha morar em mim. Quando digo venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Cumpro aquilo que Deus quer, sobretudo os mandamentos, em todos os momentos da minha vida. Que de fato a oração do Pai Nosso seja uma verdade na nossa vida, e não meramente palavras jogadas ao vento. Que seja uma oração verdadeira,
confiante, uma oração humilde, que expresse aquilo que sentimos no nosso coração. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a graça de colocarmos em prática tudo aquilo que meditamos, com o auxílio da Virgem Maria, de São José e do nosso anjo da guarda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agradecemos por sua companhia nessa meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que cheguem a tantos outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.